Aleluia. Amém, igreja? Amém. Pode ficar sentadinhos mesmo. Filipenses, capítulo 1, 3. A gente vai ler 17. Isso, Filipenses, capítulo 3, a gente vai encerrar. 3? Isso. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, a gente vai ler o 18. Depois do estudo a gente vai até o 21. Hoje a gente vai terminar essa parte. Foi começada as 2 semanas lá para você, Carolina. Diz assim, ó: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém. Fica aqui, fica todo seu. Vem fazer uma breve oração. Pai Santo, Pai bendito, Pai amado, quero te agradecer primeiramente pela tua igreja que já chegou até este lugar. Muito obrigado por cada um dos teus servos, tuas vidas, ó Pai. O Senhor possa nos sustentar com a tua palavra, o Senhor possa falar conosco, abrir o nosso coração, nossa mente, o nosso intelecto, Senhor, possa falar conosco por completo, corpo, alma e espírito, Pai. Pai, eu estudei, li, preparei, escrevi, Pai, mas se passou algo despercebido, Pai, que eu não notei, o Senhor possa trazer para nós, Pai, pois eu preciso também, a tua igreja precisa também da revelação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que eu tivesse e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje é apenas um resumão que a gente foi falado, que foi começado a ser falado pela nossa irmã Carolina há duas terças-feiras atrás, e para a semana retrasada, a nossa Carol, a irmã Carol, ela expôs, começou a expor para nós o texto de Filipenses no capítulo 3. E na explicação dela, ela nos trouxe o contexto do texto, né, e falou que a igreja estava sendo atacada pelos judaizantes, né, que eram judeus viajantes que, quando passavam pela igreja de Filipos, eles levavam falsos ensinamentos para a igreja. E ela mostrou também que Paulo comparou aqueles caras como se fossem cães, né, cães selvagens, não os cachorros de uma maneira boa, de um modo bonzinho, como nós conhecemos, né, como nós temos, mas de uma maneira ruim, porque era como se eles causassem repulsa, nojo, ânsia dentro da igreja. E ela também trouxe um pouco da vida de Paulo e mostrou que através da vida de Paulo, se alguém quisesse se gloriar, esse alguém poderia ser ele. E ela trouxe para nós, né, ela demonstrou ali, por intermédio de algumas ilustrações, as intensidades de quando Paulo ele disse do porquê, se ele quisesse se gloriar, ele poderia se gloriar. Porque ele era nascido de Hebreus, os hebreus, ele na sua idade, ele excedia, ele era mais inteligente do que os demais da sua idade, e aí por aí afora. Na semana passada, dentre muitas coisas que ela trouxe para nós, todo o capítulo 3 de Filipenses, eu peguei para mim os ensinamentos que ela tirou da explicação. E ela falou sobre continuar prosseguindo para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Ela trouxe algo interessante também, que mesmo que o apóstolo Paulo ele chegou no nível de comunhão com Jesus Cristo, ele não se acomodou por aquele estado que ele chegou, né? Então ele continuava sempre buscando, ainda que ele não fosse perfeito. E ela mostrou também que Paulo ele foi um cara que se arrependeu do passado dele antes de ter o conhecimento de Deus, de Jesus, né? E o arrependimento dele foi demonstrado por intermédio dos frutos que ele produziu depois. E no finalzinho ela tratou sobre ter reverência na hora da palavra de Deus, porque muitas das vezes nós saímos de casa com as motivações erradas, né? A gente sai pelo motivo errado, às vezes por causa do barulho, por causa do movimento, por causa da festa que vai ter, sendo que na verdade nós precisamos sair com o propósito ou com o intuito de poder adorar a Deus. E ela falou também que nós precisamos ser uma igreja sadia, precisamos gastar toda a nossa energia em fazer o bem, para a gente poder completar a carreira que nos foi proposta por meio do Evangelho. Essas foram algumas coisas que foram faladas, dentre muitas outras. E hoje o nosso tema é confrontando os inimigos da cruz de Cristo. É um tema bastante apropriado, bastante importante, bastante relevante para nós. É importantíssimo
aprender o que nós vamos aprender hoje, porque, como é sempre falado pelo pastor Paulo, né, ele está aqui hoje, mas ele fala que viver no Evangelho não é um mar de rosas, nem sempre é fácil, infelizmente, viver para Deus. Quando a gente vai um pouco para os Evangelhos, falar da vida de Jesus, nós sabemos que enquanto Jesus ele esteve aqui na terra, ele teve muitos inimigos, mas ele teve inimigos não porque ele procurou, não porque ele quis, né? Mas porque a Bíblia vai nos mostrar que ele veio para buscar o que é seu, buscar aquilo que havia se perdido. Então isso, querendo ou não, já era um confronto direto com o Deus desse século, com o cara, né, com Satanás, com o reino das trevas. E só por isso, só daí a gente pode ver que ele tinha vários inimigos. Mas quando a gente olha um pouco para suas mensagens, para suas ações, quando ele fazia alguma coisa, principalmente no sábado, já era motivo das pessoas já ficarem ligadas com eles ali. E quando a gente olha também os evangelhos, a gente pode observar que quando Jesus ele começa a falar sobre a sua identidade, sobre ser um com Deus, sobre ter poder de perdoar pecados, as pessoas elas se sentiam desconfortáveis com isso, principalmente a elite religiosa. Então, assim, pela conduta de Jesus, o desafio que ele teve de pregar uma transformação, não uma estética moral, mas uma transformação de verdade espiritual de dentro para fora, as suas fortes palavras em pregar contra a hipocrisia, contra a falsidade, já era motivo de criar esses inimigos, e querendo ou não, chamava a atenção do povo, principalmente daqueles que se faziam inimigos da cruz. No nosso caso, hoje em dia, aqui em 2026, nós também precisamos ficar atentos e esperar as perseguições. Por quê? Porque o discípulo ele não é maior que o seu Senhor. O discípulo ele não é maior que o seu mestre. Se Jesus ele foi perseguido, pode ter certeza que a gente vai ser também. Mesmo que as perseguições hoje em dia elas sejam diferentes da época de Jesus, quando nós percebemos que nós temos os nossos olhos abertos pela palavra de Deus, né, os olhos espirituais abertos, nós passamos a entender que o mundo espiritual ele é mais real, mais palpável, né, do que a gente imagina. E quando eu falo de ter os olhos espirituais abertos, eu não falo no sentido de ver anjo voando, não falo no sentido de ver bicho, não. Eu falo no sentido de que a palavra do Senhor nos mostra que o homem e a mulher espiritual discernem tudo e por ninguém é discernido, no sentido de entender que a nossa luta não é carnal, mas é uma luta que é espiritual. Então, por exemplo, quando o que a gente pode perceber através dos olhos espirituais, onde a gente tem alguns inimigos, às vezes uma perseguição no serviço sem algum motivo aparente pode ter algo espiritual envolvido, e isso ele é externado através de algumas hostilidades, através das injustiças, sabe? Às vezes fica recebendo algumas críticas ou algumas mentiras sobre você quando realmente não está acontecendo. Pode ter algo espiritual por trás envolvido. Às vezes pode ser percebido através das barreiras do progresso, né, do crescimento dentro de uma empresa. Aquele famoso estão querendo puxar o seu tapete, estão querendo sua cabeça, estão querendo te derrubar, coisas desse tipo muito comum na vida de um CLT. Ou dentro de um relacionamento, né, um ciúmes que é incomum, pode ter também alguma coisa espiritual envolvida, porque nós sabemos, ter um certo cuidado por aquilo que é nosso é normal, tem que ter, pode ter, mas quando isso chega a ser possessivo é uma coisa problemática. Então, assim, todo homem, toda mulher precisa lutar pela sua família, precisa lutar pelo que é seu, mas quando chega nesse estágio, chega a ser um pouco perigoso. E isso é de ambas as partes, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Mas o que chama a atenção das pessoas que consideram os outros como inimigos, mesmo que eles não saibam, ou mesmo que nós não sabemos, ou que nós temos esses inimigos, é justamente a atração. E é interessante que essa palavra atração, segundo o dicionário, significa interesse ou desejo despertado por alguém ou por algo através de características físicas, emocionais e psicológicas. Então, assim, é como se fosse uma força. E essa força ela atrai, essa força chama a atenção do outro. Só que a atração, ela nem sempre está ligada a alguma coisa ruim. Dentro dessa palavra a gente pode tirar algumas características sobre isso. Por exemplo, existe a atração física.
Sabe quando uma pessoa ela tem aquele desejo por proximidade, aquela pessoa que gosta de estar perto, gosta dos toques, gosta dos abraços? Sabe aquela pessoa que conversa com você desmurrando, te dando cotovelada, você aprende de graça? Então, é uma atração física. Existe a atração sexual, que é aquela vontade por aquele contato íntimo que deve ser atendido dentro do matrimônio e rejeitado fora dele de todas as formas. Existe a atração romântica, que envolve, sabe, duas pessoas, tanto o homem, ou o menino, a menina, tanto faz, né, tá apaixonado, tá apaixonada, e leva a pessoa a ficar sensível, né, aberta para o sentimentalismo. Isso começa a facilitar a comoção da pessoa, a pessoa é apaixonada por aquilo, ou por uma pessoa, ou por algum objeto que considera como importante. Pode ser um tipo de futebol, pode ser uma gastronomia, pode ser uma novela, essas coisas. Existe também a atração emocional, que é aquele tipo de interesse que desperta na pessoa, quando a pessoa ela tem uma personalidade, um intelecto, uma postura, uma dicção diferente, também está mais voltado a ter uma certa admiração pela pessoa. Existe a atração estética, que também não é necessariamente uma coisa ruim, mas é apenas uma apreciação pela beleza, né, pela estética de alguém. Não envolve nenhum desejo de contato sexual, físico, também nem desejo romântico. Mas também existe o lado ruim da atração. Muitos se tornam inimigos de outro por conta de insegurança. E porque às vezes a pessoa ela começa a se sentir ameaçado por causa da competência do outro. Às vezes a pessoa ela conseguiu realizar um sonho, um desejo que ela ou ele não conseguiu realizar, sabe? Ser mãe, ser pai, subir de cargo, conseguir uma promoção. Isso às vezes acaba criando uma certa rixa em outras pessoas, um certo ciúme, uma certa inveja. Por quê? Porque gostaria de estar no lugar do outro, da pessoa que foi premiada. Mas o que é mais comum, o que é mais escancarado, que a gente pode bater o olho e a gente consegue notar que as pessoas são inimigas, é quando, por exemplo, um namorado ou uma namorada ali, eles terminam um relacionamento, né, e ou o menino ou a menina, tanto faz, eles arrumam uma outra pessoa. Automaticamente, quando se termina um namoro de uma forma ruim, automaticamente o outro se torna inimigo do outro. Ou quando envolve a beleza de alguém, às vezes uma aparência física, ter um corpo mais esbelto, ter um corpo mais bonito, um corpo mais forte, né? Olhos mais bonitos e tal, altura, força mais bonita, porque existem dos dois lados, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, podem ser motivos de pessoas se tornarem inimigas. Mas às vezes as inimizades, elas vêm do passado, vêm de trás, vem através dos traumas ou por causa das desconfianças. Às vezes a pessoa ela teve um passado ruim, um passado tóxico, um passado negativo, e isso hoje em dia fazer com que as pessoas sejam seus inimigos, faz com que a pessoa ela crie uma casca, como se fosse uma forma de proteção, porque ela quer ou ele quer evitar ser magoado, ser machucado de novo. Mas a questão de inimizade é uma coisa muito profunda, exige cuidado, envolve vários fatores também da área do ser humano, biológica, fisiológica, psicológica, e é um caso que também requer muita atenção, muitos cuidados para poder evitar problemas maiores, como por exemplo mortes, pessoas que matam por amor ou pessoas que se matam com amor. Mas aqui no caso, quando Paulo, ele diz no versículo 18, quando ele apelida essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo, ele deixa explícito quem são eles, deixa explícito e aberto como é que eles agem e do porquê a igreja precisa resistir veemente, firmemente a eles e não ter essas pessoas como exemplo dentro da igreja. Olha só comigo no versículo 17, o que Paulo ele começa a abordar. Ele fala assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim o amam. Na parte A do versículo, Paulo fala, sede meus imitadores. Aqui não é a primeira vez que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, sede meus imitadores. Ele também falou isso quando ele escreveu para os Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que existe uma diferença para que quando Paulo ele fala para a igreja de Filipos e quando Paulo ele fala para a igreja de Coríntios.
Nós sabemos que a igreja de Corinto, além de ser uma igreja muito abençoada, riquíssima nos dons, era uma igreja que tinha muito problemática. Então assim, a diferença de uma para outra era nos conselhos práticos, era no após aquilo que Paulo ele falou, sede meus imitadores. Então, por exemplo, a igreja de Corinto ela ficou marcada pelas divisões, pelas disputas e pelos questionamentos. Quando a gente abre a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ver Paulo tendo que explicar para aquelas pessoas se poderiam ou não comer carnes que era sacrificada aos ídolos. Então Paulo ele dá a instrução ali. Então quando Paulo fala sede meus imitadores para a igreja de Corinto, como ele era de Cristo, era no sentido de aconselhar aquela igreja a poder abrir mão dos próprios direitos por causa da consciência do próximo, por causa daquele que era mais fraco. Só que aqui não, aqui quando Paulo ele escreve isso para os filipenses, é para que eles pudessem perseverar na sua cidadania celestial, na sua ida para o céu, na sua passagem para o céu, e não ficar apenas focados nos prazeres terrenos que a gente vai ver já já. Algo que é importante a gente deixar aberto aqui, é que quando Paulo ele fala isso, ele não está falando isso no sentido de ser um cara presunçoso, um cara egocêntrico, um cara vaidoso. Ele não fala no sentido de ser imitador de Cristo, de se sentir melhor do que os demais, porque ele mesmo sabia que não era um exemplo perfeito a ser seguido. E ele deixou, como a gente também não é, ele deixou isso claro quando ele escreve Romanos capítulo 7, quando ele fala: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, muitas das vezes eu me pego fazendo. Então é também bem fácil se identificar com esse versículo. E também, em certa ocasião, ele escreveu que ele se considerava como o menor dentre os apóstolos. Mas aqui, quando ele instrui a igreja nesse sentido, ele está se colocando como se fosse uma referência de vida e referência de fé. Eu tenho certeza que aqui dentro da igreja nós observamos a vida de algumas pessoas e nós temos essas pessoas como referência de vida e de fé, que são pessoas que nos inspiram, passam por algumas situações, né, e demonstram fé, e a gente fala: poxa, ela passou, e a gente tem essas pessoas como referência. Paulo, quando ele fala isso, ele está se colocando como se fosse um co-imitador de Cristo. Quando a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros de Jesus, fala que nós vamos herdar, né, uma herança juntamente com outras pessoas. E o co-imitador era que ele, como discípulo, ele tentava de uma maneira, de uma forma fiel, andar segundo o modelo de Jesus. Então era como se fosse um espelho, era como se ele fosse um modelo encarnado ali. Então, na verdade, quando ele fala isso, ele está se sujeitando como discípulo e se colocando à disposição de serviço, do serviço para o Senhor. Então não é uma fala que envolve o ego. Aqui também a gente pode refutar aquela ideia, ou pelo menos aquele jargão que o mundo tem, porque não pode fazer parte das nossas vidas como cristãos. Sabe quando aquela fala que diz assim: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Isso não pode fazer parte da nossa vida, mesmo que nós temos os nossos erros, mesmo que nós temos as nossas falhas, porque perfeito só é Jesus. Mas nós precisamos estar em constante movimento para atingir a altura, a profundidade, a largura, a medida, a estatura de cristãos, de modelo de Cristo. Depois que Paulo ele fala para seguir o exemplo dele como se fosse um imitador, ele vai dizer na sequência para os irmãos, que é a igreja, para observar atentamente os que também procediam da mesma maneira que ele. Porque o versículo ele continua dizendo assim: segundo o exemplo que tens em nós. Ou seja, o versículo 17 está no plural. Existiam mais pessoas que também eram co-imitadores de Deus. Não era uma coisa exclusiva apenas do apóstolo Paulo. Quando nós estudamos um pouco sobre as doutrinas dos apóstolos, nós vamos ver que um dos pontos que eles enfatizavam enfaticamente para a igreja primitiva era o quê? Era para que eles perseverassem, né, na pregação do Evangelho, na salvação em Cristo Jesus e também na expansão do Evangelho. Só que, como nós sabemos, no livro de Atos fala que a igreja primitiva, eles eram na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Então assim, tudo isso com uma finalidade, com um propósito, com uma intenção. E que intenção é essa?
era que aquelas pessoas reproduzissem uma vida cristã, um modelo de Cristo. Quando Paulo ele diz que ele é exemplo de Cristo e que existem outros que também caminham assim, ele está deixando em pauta um tipo de conduta que deve ser investigado. Ou seja, quando a outra pessoa estiver observando a nossa vida, olhando a nossa vida, os nossos frutos têm que estar doces, como foi pregado no sábado e no domingo aqui, né? E os nossos frutos eles devem estar alinhados com os ensinamentos de Jesus. Paulo também está deixando em pauta um tipo de conduta que deve ser discernida. Diferentemente, o discernimento ele é uma coisa que é diferente de seguir regras. O discernimento não nos deixa ser religiosos, é uma coisa diferente da legalidade. Sabe, quando a gente começa a ficar cocheando em dois pensamentos, pode ou não pode beber, é ou não é pecado, pode ou não pode fazer tatuagem. Quando nós temos discernimento, isso faz a gente procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Não estou dizendo que é errado nós termos questionamentos. Os questionamentos eles devem existir e precisam ser sanados pela palavra de Deus, é normal. Eu estou dizendo que o discernimento ele vai nos fazer ter uma conduta que não vai ser um impulso emocional, mas vai nos trazer paz com Deus ao tomar uma decisão, vai nos trazer edificação em Deus e não uma consciência pesada depois de ter feito, ou também não vai trazer para nós aquele sentimento de tipo, poxa, não poderia ter feito, né? Um sentimento de pesar. Não, o discernimento vai nos fazer procurar fazer a vontade de Deus. Paulo também, ele está deixando em pauta um tipo de conduta que deve ser habitual, ou seja, os nossos caminhos, as nossas práticas, os nossos costumes devem ser diferentes dos velhos rudimentos. A nossa conduta deve estar em contraste com o caminho dos ímpios. Nós sabemos pela palavra de Deus que os cristãos, os crentes, não é melhor do que ninguém em nada. Em termos de pecadores, nós estamos em pé de igualdade. Mas a palavra de Deus ela faz uma diferenciação entre quem serve e quem não serve. Entre cometer um erro, um deslize e cair e viver na prática do pecado. Então, por exemplo, qual que é a diferença de cometer um erro, um deslize e viver na prática? Eu errei, eu pequei, caí, peguei o que não devia, falei o que não devia, olhei o que não devia, sendo cristão. Isso são coisas que nos fazem escorregar. Mas viver na prática do pecado é como se fosse uma coisa habitual, é viver constantemente e conscientemente dentro das práticas ruins sendo cristão. E as nossas ações, elas devem sempre nos conduzir, nos levar nos caminhos de santificação, porque é justamente a santificação, que é um ato do Espírito Santo, de Deus, que habita dentro de nós, né, atrelada ou vamos dizer assim, como se fosse uma resposta à nossa obediência e sujeição à obediência da palavra, é o que vai fazer com que os nossos velhos hábitos eles fiquem para trás e a gente passa a ter uma nova vida com Deus e passamos a ser uma nova criatura. Paulo também, quando diz no versículo 17, está dizendo para a igreja e também para nós que um cristão, ainda que maduro, velho, experiente na fé, precisa manter a postura de cristão. Por quê? Porque está sendo observado. Sempre vai ter alguém que está olhando os nossos acertos, mas principalmente as nossas falhas, para fazer um apontamento, porque isso acontece, para falar lá, tá vendo? Mas não é crente, lá, tá vendo? Mas não vai para a igreja, ou se for para viver assim, do jeito que ele vive, indo para a igreja, eu prefiro ficar no mundão. Então, nós precisamos entender que Paulo, quando ele está trazendo essa instrução para a igreja, ele não está pregando a perfeição, mas ele está deixando, claro que a nossa vida ela precisa ser uma referência cristã para os outros. Tem uma outra tradução que fala assim para o versículo 17: Irmãos, unam-se a mim na imitação e mantenham os olhos naqueles que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ou seja, mesmo que nós temos as nossas falhas, os nossos erros ali, nós precisamos ter uma certa vigilância no nosso comportamento ético, quando nós estivermos diante da sociedade, diante de outras pessoas. Tem empresas que costumam trabalhar com moldes, né? Então, vamos supor aqui, quero fazer essa peça aqui do púlpito, eu vou fazer um molde,
uma peça que tem aqui por fora, porque eu quero fazer uma peça igualzinha, eu quero fazer essa parte reta, eu quero fazer essa parte aqui boleada, essa parte aqui meio encurvada. Vou fazer um modelo para poder fazer essa peça, mas eu quero produzir essa peça em grande quantidade. Então esse molde vai fazer com que eu vou colocar o material lá, seja o acrílico, madeira, seja o que for, dentro do molde, e as peças elas vão sair sempre iguais. Semelhantemente ao molde, nós precisamos ser esse modelo de Cristo, parecidos com Cristo. Ser modelo de Cristo não é estar privado de fazer as coisas como o mundo pensa, mas na verdade é estar livre para poder viver e fazer a vontade de Deus. Os prazeres, os vícios que o mundo oferece, na verdade, na visão de Deus, dentro da palavra, é conhecido como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, escravidão, não liberdade. Quando nós vamos para o versículo 18, Filipenses, no capítulo 18, fala assim: porque muitos há, dos quais muitas das vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Patrick, deu certo? Você pode colocar aquela primeira imagem lá pra gente? Eu particularmente, eu gosto muito quando a Bíblia ela menciona ou a aparência ou quando ela menciona o estado das pessoas. Tem uma passagem no livro de Juízes, irmãos, se vocês querem ler o livro bom, mas bom mesmo do Antigo Testamento, leia o livro de Juízes. Não tem texto ruim, cara, é muito bom. Eu fiquei impressionado quando eu terminei de ler ele. E tem uma passagem lá que vai falar de um homem ali, ele era chamado Eude, ele era, a Bíblia dá um detalhe que ele era canhoto e que ele tinha matado um rei que era gordo. E é interessante que a Bíblia dá o detalhe do tamanho da adaga que ele usa lá, e a gente começa a imaginar, poxa, o cara era gordão mesmo, porque ele enfiou a faca no bucho do rei e a faca não passou o cara. É da hora. Ou quando, por exemplo, quando a gente está lendo lá o livro de Esther, quando a Bíblia começa a relatar a aparência de Esther, irmãos, a Bíblia relata uma mulher extremamente linda, mas linda de morrer, não mais que minha data, né? Tá lá em cima, né? Mas dá os detalhes da aparência dela. Ou quando a Bíblia fala de José, que foi vendido pelos seus irmãos, vai falar que ele era jovem, que ele era forte, que ele era bonito. Veio no nível hard da fisionomia. Ou quando a Bíblia fala quando Sansão ele matou os caras ali com a queixada de boi e tal. A Bíblia dá um detalhe da hora, fala que, legal, fala que ele pega a perna do povo e manda pra cá a cabeça, tipo, senão fazer balé, capoeira, assim, de uma maneira violenta. Quando a gente olha, por exemplo, para Filemão, capítulo 1, versículo 9, vai falar que Paulo fala assim: sendo eu, tal como eu sou, Paulo o velho. Ou seja, ele estava velho quando ele escreveu o texto a Filemão. Então é interessante quando a Bíblia dá esses detalhes. Quando a gente vai para o versículo, pode deixar a imagem, tá? Quando a gente vai para o versículo 18, Paulo ele vai dar uma característica ou vai dar um estado de que ele estava chorando ao dizer que existem inimigos da cruz de Cristo. Quando a gente ouve essa expressão, a primeira coisa que a gente pode pensar é que existem pessoas que atacam a crucificação histórica de Jesus, sabe? Os acadêmicos, os estudados, são aquelas pessoas que procuram provar que Jesus é balela, é mentira, não existiu, tal. A Bíblia é a história da carochinha, mas não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo ele fala isso, ele está se referindo, ele está fazendo uma menção dos que têm uma conduta que é incompatível com o ministério da cruz. Ou seja, ele está denunciando as pessoas que estavam vivendo um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem renúncia, uma religião só que sem transformação. Eram inimigos da verdade prática da palavra de Deus. Andavam dentro da igreja como se o efeito da cruz, do sangue de Cristo, não tivesse feito efeito na vida deles. Quando a gente observa esses dois versículos, tanto 17 como 18, basicamente Paulo está deixando explícito três coisas: andar como cristão, viver como cristão e se comportar como cristão. Quando ele denuncia com lágrimas esses infiltrados, esses judaizantes, era como se Paulo estivesse dizendo para a igreja ficarem atenta como que eles se comportam
como que eles andam e como que eles vivem, intencionalmente nessa pegada, intencionalmente dessa forma, porque eram pessoas que tinham aparência de piedade, de servos, mas negavam a obra de Cristo através da sua conduta, negavam o poder de ter uma vida transformada em Cristo Jesus. E isso é muito sério, irmãos, porque é justamente dessas pessoas que Jesus irá dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ainda que profetizaram no nome dele, ainda que expulsaram demônios no nome dele, ainda que fizeram maravilhas pelo nome dele, ainda que viveu uma vida toda dentro da igreja. Não tem como nós enxergarmos esse versículo 18 de uma maneira leve. Não tem como levar esse versículo 18 no banho-maria. Por quê? Porque é como se eles estivessem desprezando a santidade de Deus, só que com conhecimento. Era como se eles estivessem repletos ou munidos de uma graça barata que não exige nenhum comprometimento com uma vida com Deus. O pastor Vanderlei, ele sempre diz, sempre prega, sempre estuda para a gente, e ele fala que Deus ele estabelece padrões bíblicos de comportamento dentro da sua palavra. Então não existe querer servir a Deus de qualquer maneira, não existe querer servir a Deus de qualquer forma. É claro que quando eu estava preparando esse estudo eu me julguei até um tutano, cara. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada, exposta, ensinada, não importa, principalmente com as nossas falhas. Mas assim, mesmo que se existe dentro de nós um esforço sincero para abandonar as velhas práticas, para se levantar quando cai, sabe? Quando existe um desejo sincero de abandonar o pecado, de se arrepender dos nossos pecados, isso significa que a gente está no caminho certo. Nos 2 últimos estudos, a Carol deixou bem enfatizado que a nossa luta vai ser essa. Cada um tem a sua luta, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um sabe onde é mais fraco, e a nossa luta vai ser essa até a volta de Jesus, até nós recebermos um corpo glorificado. Algo que é interessante que nós podemos observar, algumas características do apóstolo Paulo, e eu acredito que a maioria aqui, quando está lendo as suas cartas, as cartas paulinas, pode observar um pouco da sua conduta. E eu acredito que consegue observar em Paulo um cara que tinha uma personalidade forte, um cara que tinha uma certa presença, um cara que era meio sanguíneo, um cara meio que radical, às vezes meio que explosivo. Mas aqui ele se encontra chorando por pelo menos 3 motivos, quando ele se refere aos inimigos da cruz. O primeiro motivo era porque eles eram inimigos da cruz de Cristo, ou seja, a palavra do Senhor nos ensina: quem não é com Deus é contra Deus, quem não ajuda com Deus espalha. O segundo motivo pelo qual Paulo estava chorando, por causa dos efeitos nocivos que esse tipo de comportamento pode trazer dentro de uma igreja já estabilizada. Perigosa por causa da consciência dos irmãos. E o terceiro motivo, por causa da sua aparente condenação, que está também aberto, explícito dentro da palavra de Deus. Nós sabemos que quando a Bíblia se refere a uma pessoa ímpia, ela está falando, nós sabemos que é uma pessoa que ela vive uma rebelião contra Deus, é uma indiferença contra qualquer instituição religiosa, é aquela pessoa que não tem temor para nada, não está nem aí, tanto pode ser católico, evangélico, macumbeiro, não está nem aí. Mas aqui não. Aqui eles conhecem, eles agem de uma forma que o sangue de Cristo não foi suficiente na vida deles. Eu separei 3 versículos bíblicos aqui para a gente olhar. Nós não vamos entrar nessa questão agora, hoje, mas nós vamos observar as advertências que a Bíblia tem, que contém esses versículos, das pessoas que têm conhecimento da verdade. Isso aqui é para nós hoje, tá? Só que anda diferente daquilo que prega, daquilo que ensina, daquilo que conhece, daquilo que sabe, daquilo que ouve dentro da palavra de Deus. O primeiro texto está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo
crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. O outro texto que eu separei está em Tito, capítulo 1, e o versículo 16. Diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E o terceiro e último versículo está em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Fala assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, uma coisa que é curiosa sobre esses 3 versículos que eu li, é que essas advertências que foram escritas não foi para os que estão lá fora, não foram para os ímpios, mas para os que estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Nós sabemos que a salvação, ela pertence ao Senhor, e que as nossas obras, no quesito salvação, elas são consideradas como trapos de imundícia. Não servem para nos salvar, as nossas boas ações não servem para nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas ainda que a salvação ela pertence ao Senhor, e que as nossas obras elas não servem no quesito salvação, as nossas obras ela conta muito na questão de testemunho. A Bíblia mostra que nós devemos brilhar como astros no mundo, né? Imagina o céu todo escuro, nós brilhando como estrelas, como astros do mundo. No quesito galardão, conta muito. No quesito edificação do próximo, conta muito. No quesito credibilidade e autoridade na hora de trazer a mensagem, o nosso testemunho, conta muito. Quando nós vamos para o versículo 19, vai dizer assim: cujo fim é a perdição ou destruição. Aqui Paulo ele vai mostrar que chega no ápice, chega no cume, chega no ponto mais alto dos destinos daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Tem uma outra tradução que não fala destruição, fala perdição, mas a tradução ela não anula a intenção de Paulo se referir à destruição eterna deles, a perdição eterna. É importante nós notarmos no versículo 19 que Paulo não está dizendo que a partir do momento que a igreja identificasse os inimigos da cruz de Cristo dentro do espaço físico, Paulo não está dizendo que eles teriam um declínio moral. Paulo não está dizendo que eles começariam a ter um fracasso na sua carreira no ministério. Paulo não está dizendo que eles iriam ser envergonhados quando eles estivessem no púlpito. Não, Paulo está se referindo à sua condenação eterna, que está reservada também aos que se nomeiam cristãos, mas que corrompem o evangelho de dentro para fora. Mas como assim, Anderson? Pode corromper o evangelho de dentro para fora? A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas, a Bíblia nos alerta sobre lobos em peles de cordeiro, a Bíblia nos alerta sobre ter cuidado com a apostasia. Só que para Paulo fazer uma denúncia dessa, ele teria que não somente identificar, os inimigos da cruz de Cristo, não, ele teria que mostrar para a igreja o porquê, o destino final dele seria a perdição. Então ele mostra 3 características de um não salvo, de um condenado, de um morto-vivo, de um joio dentro da casa do Senhor. E só que ele não fala apenas das características dele, ele fala das suas ações. Ele fala que essas ações elas são vistas, elas são evidenciadas. Então era como se Paulo tivesse falado assim: olha, fique atento para essas características. Então assim, ainda no versículo 19, após ele ter falado assim, cujo fim é a destruição ou perdição, ele vai falar assim: cujo Deus é o ventre. Patrick, será que você pode colocar aquela segunda imagem para mim? Obrigado. O ventre aqui, ele não está se referindo, não está apontando apenas para os apetites carnais, sabe? A glutonaria, as bebedices e também a imoralidade sexual também é um apetite da carne. Paulo está denunciando um estilo de vida. Ele vai fazer uma acusação profunda, ele vai fazer uma acusação séria quando ele diz isso.
cujo Deus é o ventre. Por quê? Porque era como se aqueles caras dentro da igreja de Filipos estivessem transformando a si mesmo como objetos de adoração. Porque ele está dizendo que o Deus dele é o próprio ventre, o próprio estômago, o próprio ego. Ou seja, como se eles vivessem apenas para autossatisfação, como se o mundo girasse apenas em torno do seu próprio umbigo. Ou seja, estavam vivendo uma auto-idolatria. É interessante que a idolatria não é uma coisa nova dentro da palavra de Deus. Por vezes, quando nós vamos viajar lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus trazendo sérias advertências para o povo de Israel, porque eles haviam substituído o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, por estátuas, por esculturas, por coisas que não se movem, não fala, não vê, não toca, não cheira, essas coisas. Só que a essência da idolatria, o cerne, o ponto central de qualquer idolatria, isso pode colocar até mesmo no celular, não está na imagem em si, mas o ponto central de qualquer idolatria está na troca do Criador pela criatura. Quando nós vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, não precisa colocar, a Bíblia vai nos dizer: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Só que aqui, no caso, a criatura não era um bezerro de ouro, como Deus denunciava no Antigo Testamento. Também não era as estrelas do céu. Também não era nenhum animal. Era o próprio ventre, os próprios impulsos, o próprio eu. Só que o pior dessa idolatria que o povo estava vivendo, ela estava disfarçada de espiritualidade, estava disfarçada de religiosidade. É como se eles estivessem mortos, mas vivos ao mesmo tempo. Eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. Lembra que a Carol, ela explicou para nós que os judaizantes que estavam passando pela igreja de Filipos, eles eram considerados como cães, causavam nojo, repulsa, ânsia, vontade de vomitar. Todos esses sentimentos de querer colocar uma coisa ruim para fora, passa por esse sistema digestivo que a gente está vendo aqui. Ou seja, quando Paulo, esse sentimento de querer colocar uma coisa ruim para fora, parte do ventre, parte do estômago. Da mesma forma, eles serão vomitados do corpo de Cristo, porque no versículo 19 diz que o fim deles é a perdição. Um outro apontamento que Paulo faz, ainda no versículo 29, após ele dizer cujo Deus dele é o ventre, ele vai falar: cuja glória é para a confusão deles. Vou pedir para ele colocar a próxima imagem. Às vezes a coisa ela sempre pode piorar. Além de eles estarem se auto-idolatrando, se gabando conscientemente, eles estavam se gloriando de uma coisa que na verdade eles precisariam estar envergonhados de fazer. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma inversão moral, ou seja, eles estavam celebrando uma coisa ruim como se fosse uma coisa boa. Eles estavam fazendo uma coisa ruim como se fosse o certo. E essa autossatisfação, essa libertinagem, né, a gente pode observar esse tipo de coisa até mesmo hoje em dia. A gente pode notar que o mundo está invertido. A gente não vai entrar nessa questão agora, mas se você for um homem ou uma mulher conservador, você for uma pessoa que prioriza a sua família, o mundo te vê, sabe como? Uma latinha de conserva. A gente pode ver isso no carnaval. Então o mundo hoje em dia está pior do que Sodoma e Gomorra. Então é como se o mundo tivesse espelhado, como se o mundo tivesse invertido. E justamente essa denúncia que Paulo faz é lá atrás, na época de Filipos. Só que os judaizantes, eles estavam se gloriando disso, eles não tinham vergonha, não tinham pudor dessa libertinagem, dessa idolatria. Só que isso é tão grave, mas tão grave, que quando chega nesse estado, a Bíblia trata como mente cauterizada, né? Aqui está como se fosse uma solda aqui numa mente cauterizada. Queimaram os próprios neurônios, não consegue mais reconhecer, não consegue mais diferenciar
o mal do bem, não consegue mais ver o mal como o mal, não consegue ver mais o bem como o bem virou mal e o mal virou bem. É uma bagunça assim mesmo. É verdade. Mente cauterizada. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o que Cristo ele fez por nós, quando nós nos lembramos que nós somos pecadores, quando nós nos lembramos que Cristo ele foi moído naquele madeiro, isso nos remete a nos lembrar que nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Deus, pedir misericórdia para Deus, porque Ele não rejeita ninguém que vai se achegar a Ele com o coração quebrantado, né? E porque a Bíblia nos mostra também que nossa circuncisão, né, ele é no nosso coração. Nós morremos para o mundo no nosso batismo. Por isso que quando se é cristão e se vive conscientemente na prática do pecado, nessa entrega pelos desejos mundanos, na verdade, dentro da palavra de Deus, isso é visto como uma liberdade pervertida. Porque muitos, por nós estarmos no tempo da graça, eles aproveitam essa oportunidade para dar desculpas ou ocasião para a carne. Então, tipo assim, se eu cometer um pecado aqui, um deslize aqui, menos sabendo, Deus vai me perdoar. Verdade, Deus perdoa, mas isso é engano do coração, é mentira do diabo. Por quê? Porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo com as nossas obras. Ou nós estaremos diante dele como bodes que serão separados, ou como ovelhas que serão guardadas. Ou nós estaremos diante de Deus como trigo ou como joio. Não é legal se gloriar diante de um pecado consciente. Uma outra característica que Paulo também denuncia com lágrimas, no versículo 19 diz: só pensam nas coisas terrenas. Deixa eu colocar a próxima imagem, por favor. Mentalidade terrena, ou seja, o coração, as decisões, os desejos, o tempo estão enraizados apenas naquilo que é temporário, estão enraizados apenas naquilo que é do presente século. Uma das características também dos cães naquela época era porque aqueles cães eles eram considerados como selvagens, não eram dóceis, né, como alguns têm cachorro, cadela e tal. Eles eram considerados como selvagens. Paulo ele compara eles como se eles fossem bestas feras que se alimentam apenas do resto, de lixo, do chão, das coisas que estão aqui debaixo, mesmo vivendo no meio das riquezas. Não entendam mal. Nós vivemos no meio da sociedade, nós somos seres sociáveis, nós não estamos a todo tempo, o tempo todo, na roda de crente dos nossos amigos, nós conversamos com as pessoas, só que quando nós estamos na roda da sociedade, nós temos uma mentalidade, não somente terrena, mas nós conseguimos ter uma mentalidade do céu. Será que a nossa mentalidade, os nossos papos, ele tem gosto de céu ou apenas gosto terreno? Quando nós passamos vamos para Romanos capítulo 8, versículo 5, vai nos dizer que os que são inclinados os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O nosso papo, a nossa mentalidade, elas não devem estar apenas ligadas para as coisas que são aqui debaixo, desse lado do céu. Jonas, você está querendo me dizer então que quando eu tiver com outras pessoas tem que falar só de Deus, só de religião, só de igreja? Quem dera Deus que fosse, né? Mas eu estou dizendo que quando se fala de mulher no trabalho, quando se fala de homem no trabalho, quando se fala de intimidade, quando se fala de bens materiais, quando se fala de família, quando se fala de filho, tem gosto de céu? Tem mentalidade terrena ou tem gosto de mentalidade do céu? Tem gosto de santidade? Tem aquele desejo, independente da conversa que está acontecendo ali, tem aquele desejo, aquele papo, aquele gosto de santidade? Tem de alguma forma glorificar a Deus, ainda que não cite Deus? Tem esse gosto de céu? A Bíblia nos mostra que por causa de Cristo, por intermédio de Cristo, nós somos concidadãos dos céus. Então nós temos uma dupla cidadania. Nós não temos apenas que viver apenas para as coisas daqui de baixo, mas nós temos que viver pensando também nas coisas do céu. Sabe aquele gostinho de comprar, sei lá, um apartamento, comprar um terreno, ter o seu lugar de descanso, sabe, conseguir pagar, quitar
tudo bonitinho, aquele sentimento prazeroso de conquista, esse sentimento que é muito bom. Mas uma mentalidade de um cidadão com o cidadão do céu é entender que o descanso dele, ainda que ele tenha conforto aqui na terra, não é aqui embaixo, é lá em cima, é lá no céu. Sabe, conseguir conquistar um carro, ter aquela liberdade de poder ir e vir a hora que quer, né? Sair quando quer, voltar quando quer, esse conforto é bom, muito bom, mas uma mentalidade do céu é aquela pessoa que entende que chegar no destino final é chegar lá no céu, mesmo que tenha essa liberdade de ir e vir aqui na terra. Jesus ele nos mostra pelo seu evangelho que nós não devemos apenas guardar tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem destrói e consome. Nós precisamos guardar tesouros do céu. O problema de ter uma mentalidade terrena não é o agora. Por quê? Porque o agora é bom, o agora é ótimo, o agora é perfeito. O problema de ter apenas uma mentalidade terrena, de esperar miseravelmente Cristo somente aqui nessa terra, é quando Jesus ele pedir a nossa alma. E quando isso acontecer, para quem é que ficará os nossos bens? A gente pode conquistar tudo isso que é bom, que é ótimo e que deve ser conquistado. Por isso que precisamos estudar, procurar ter os melhores recursos. Mas quando nós morrermos, nós vamos deixar isso para quem? Para os nossos filhos? E quando os nossos filhos morrerem, nós vamos deixar para quem? Para os filhos deles? E quando os filhos deles morrerem, vou deixar para quem? Tudo isso vai ficar, para quem ficará os nossos bens? Por isso que nós não podemos ter apenas uma mentalidade terrena. Depois que Paulo ele identifica esses inimigos da cruz, esses The Walking Dead, esses mortos-vivos, e chorar por eles, ele dá uma instrução diferente para os filipenses no versículo 20. Você pode projetar para a gente, por favor, o versículo 20? Fala assim, vou ler aqui, mas vou deixar projetado. Fala assim: mas a nossa cidadania está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai... Aleluia. Paulo ele vai concluir o capítulo 3 de Filipenses, lembrando o motivo que a igreja de Filipos e nós hoje devemos ficar focado não somente nas coisas que ele falou no versículo 19, mas ficar focado nas coisas que estamos esperando lá em cima. Como a gente sabe e como foi explicado para nós, a cidade de Filipos, ela na verdade ela era uma colônia, ou seja, era um local, um território que foi colonizado, foi habitado pelos romanos. Existe uma história, e essa história é conhecida como a Batalha dos Filipos. Essa história ela aconteceu aproximadamente ali 42 a.C. E essa história vai dizer que teve uma guerra ali, uma peleja, uma batalha civil entre os romanos na cidade de Filipos. Foi uma luta entre eles mesmos, ali envolve questões políticas, né? Depois os irmãos podem pesquisar essa história. E existiam alguns soldados romanos. Esses soldados eles eram os tops da galáxia, né? Os veteranos ali, os caras experientes nos combates, que após eles terem conquistado a vitória diante dessa guerra civil, eles receberam algumas terras na cidade de Filipos como recompensa. Então a cidade de Filipos ela foi colonizada por esses soldados romanos. Por isso que essa cidade ela tem um apelido, um vulgo, né, de Pequena Roma. Então, por ter esses caras lá, era uma cidade organizada, era uma cidade civilizada, estruturada e uma cidade muito rica. Paulo agora está se virando para a igreja de Filipos, está falando assim, olha, e começa a lembrar eles que a cidadania deles não era toda aquela infraestrutura, aquela estrutura que eles estavam vendo diante dos seus olhos, era o que a morada que estava esperando eles no céu. É como se Paulo tivesse falando para a igreja assim, Filipos, está vendo toda essa organização? Está vendo tudo isso? Esquece, vocês têm uma cidade permanente, eterna no céu. Da mesma forma que aqueles soldados, que aqueles veteranos, eles se aposentaram, que eles ganharam aquelas terras ali como recompensa, eles nunca se esqueceram que eram cidadãos romanos e que eles descansavam lá. Paulo está dizendo agora lá para a cidade e para nós, vocês nunca devem se esquecer que são cidadãos dos céus.
Nunca se esqueçam que são peregrinos, que estão de passagem aqui na terra. Como se estivesse falando assim, para a igreja de Filipos: olha, enquanto os inimigos da cruz, eles valorizam aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode cheirar, aquilo que pode inflamar o ego, igreja de Filipos, o caminho é Cristo, nós aqui, valorizem as coisas que são do céu. Enquanto os judaizantes ali, eles se gloriavam, ficavam satisfeitos com apenas isso aqui na terra, vocês devem valorizar aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que Paulo descreveu como indescritível, como inefável, mas que João na ilha de Patmos descreveu para nós lá no céu, rua de ouro, essas coisas. Enquanto eles priorizam o que os olhos, o que é palpável, valorizam aquilo que é de céu. E é como Paulo estivesse falando assim, eles, Filipos, eles já receberam o galardão deles aqui na terra. E olha, Filipos, a perdição aguarda eles, mas vocês precisam aguardar o galardão que está no céu. Enquanto, Filipos, os inimigos da cruz, eles esperam Cristo apenas aqui na terra, vocês devem aguardar o seu Salvador que vem do céu. E olha, Filipos, esse Salvador tem nome, no finalzinho do versículo: o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante esse lembrete, essa atenção que Paulo chama a cidade de Filipos, porque nós sabemos que ele era um cara que não somente estabilizava ou plantava igrejas e deixava a Deus dará. Ele tinha um certo cuidado pelas igrejas que ele estabeleceu. Quando nós olhamos em Gálatas, se não me engano, no capítulo 5 ou 3, não me lembro, mas vai dizer assim: quem vos fascinou, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer na verdade. É como se Paulo tivesse falado assim: quem fez a cabeça de vocês para vocês, se deixar ser levado pela verdade da palavra de Deus. No livro de Hebreus vai nos dizer que vai estar escrito: o justo, ele viverá pela fé. Viver pela fé é aguardar Cristo na sua volta. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai nos dizer também: vede, irmãos, que não haja em vosso coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então nós temos várias orientações bíblicas, nos lembrando que nós não temos apenas uma morada, um conforto aqui na terra, mas nós temos uma cidade que está reservada para nós lá no céu, uma salvação que vem do céu através do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é ótimo, isso é bom. Uma pergunta que não precisa de resposta, mas é uma pergunta polêmica: é possível perder a salvação? Ou quem não é salvo nunca foi salvo de verdade? Não responde. não responde. Mas para a gente finalizar essa parte aqui, no versículo 21 vai dizer assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então Paulo, depois de lembrar que eles são cidadãos do céu, de que eles deveriam esperar o Senhor Jesus, ele finaliza lembrando de uma promessa: que eles serão um corpo glorificado. Paulo estava lembrando a igreja que eles não deviam deixar ser influenciado apenas pelas coisas de baixo e andar apenas conforme o padrão que o mundo ele quer impor, que o mundo oferece. Então, em vez da igreja de Filipos imitar aqueles que fazem do seu ventre o seu próprio Deus, eles deviam imitar aqueles que carregam as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Cada renúncia que nós temos, é uma marca do corpo de Cristo que nós carregamos. Cada desejo resistido, cada tentação vencida é uma marca que nós temos, é uma tatuagem espiritual que nós temos no nosso corpo. Cada olhar que nós preservamos é marca de Cristo no corpo. Cada mente blindada é marca de Cristo. São marcas. Quem resiste às tentações, quem resiste às coisas do mundo, é porque são aquelas pessoas que aguardam a vinda gloriosa de Cristo. São aqueles que aguardam ter um corpo glorificado, porque são marcas que nós temos porque nós sabemos que o Senhor virá, ainda que o mundo não creia. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E ali no finalzinho do versículo ele vai dizer: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas
as coisas. Ou seja, no finalzinho do versículo 21, ele vai dizer que Jesus ele não vai apenas transformar o nosso corpo abatido, mortal, ele não vai apenas nos dar um corpo glorioso. Jesus vai fazer uma coisa incrível, vai sujeitar debaixo de si todas as coisas. Mas como assim, Jonas? Jesus ele não já venceu ali na cruz? Sim, venceu, mas ele determinou um dia, ele determinou uma hora que ele vai sujeitar o pecado que a gente tanto luta, que ele vai sujeitar Satanás, o nosso adversário, e vai subjugar a morte totalmente. Eles serão vencidos. Então, tudo aquilo que aflige a gente, tudo aquilo que serve de tropeço, tudo aquilo que serve de escândalo, tudo aquilo que vem para nos entristecer, naquele grande dia será subjugado. Aleluia. Então, Paulo ele finaliza ali com chave de ouro, lembrando a igreja a permanecer como filho de Deus, e para que eles não viessem se deixar ser levados por aqueles que se procediam de uma maneira diferente do evangelho que Jesus deixou, que se formaram inimigos da cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente finalizou o capítulo 3, aí semana que vem o pastor Afonso vai dar continuidade ao capítulo 4. Bem, e palmas que exaltam o Senhor por Jesus.